Um assunto recorrente entre leitores e amantes de livros são as adaptações para filmes. E é quase um consenso a ideia de que o filme sempre será pior do que o livro. Mas será mesmo? E será que avaliamos isso da maneira correta? Eu comecei a ter essa reflexão após assistir o filme O Lar das Crianças Peculiares, de 2016, dirigido por Tim Burton, adaptando a obra O Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs. Assisti com uns amigos e uma das ideias que eu tinha na cabeça é que o filme teria sido bem melhor se tivesse sido mais fiel ao livro. Pensamento esse que eu também tinha para com o filme de Percy Jackson. Algo que meu amigo Jonas, abraço Jonas, e que também é o maior especialista que eu conheço da sétima arte, discordou na hora quando eu expressei. E ele estava certo. Um filme é uma forma de arte diferente do livro, por isso é uma adaptação. Parece óbvio quando a gente fala, mas muitas vezes quando a gente vai julgar uma obra que adapta algo, a gente tende a comparar com o original. O problema não é essa ação em si, mas dizer que por não ser fiel não é bom, aí temos um problema. Até porque enquanto julgamos um livro por ser um livro, nós deveríamos dar a chance de julgar um filme por ser um filme. Peguemos o livro O Iluminado, de Stephen King. O filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, não é fiel à história original, e King odiou o filme. Mas ninguém, pelo menos eu acho que ninguém, fala que O Iluminado é ruim. Pelo contrário, é um dos maiores clássicos do cinema. Outro exemplo é A Fantástica Fábrica de Chocolate, que recebeu bastante ódio do autor do livro original. Tanto que o segundo filme, a versão dirigida por Tim Burton, só pôde ser feita após a morte dele. E eu assisti aos dois filmes antes de ler o livro. E é engraçado como cada filme pega algo do livro, mas não tudo. E são bons filmes, na minha opinião. E também na opinião de muita gente, especialmente o primeiro, que foi o que o autor não gostou mais. Eu também não sei se ele iria gostar do segundo, sabe que, né? Além disso, a arte também é uma forma de liberdade. Então é interessante ver que ideias o diretor, o roteirista, quem estiver por trás da produção, queira trazer para essa obra. E eu entendo muito bem quem prefere que a obra seja fiel ao livro, como foi Silêncio, de Martin Scorsese, ou os filmes A Menina que Roubava Livros, Garota Exemplar, A Culpa é das Estrelas. Entendo mesmo. Primeiro, porque temos um apego emocional com a história que lemos. Exceto se você fizer uma leitura coletiva, a atividade de leitura é individual e exige que sua imaginação trabalhe. Então, pode causar desconforto quando a sua visão, com a qual você está acostumada, com a qual você se apegou, você trabalhou, se choca com uma visão diferente, pois você não a reconhece. Indo além do individual, a atividade de leitura pode ser solitária, pois filmes, séries e desenhos têm muito mais apelo e provavelmente serão vistos por mais pessoas e amigos com quem você poderá conversar, enquanto que o livro não. É bem mais provável que uma pessoa assista a um filme ou ouça uma música que você indicou do que ler um livro que você falou que era bom. E agora eu tô falando do meu lado pessoal. Mas quando eu via que um livro que eu gosto teria uma adaptação para o cinema, eu ficava feliz, pensando na oportunidade de finalmente pessoas que gosto poderem sentir as mesmas emoções e as mesmas experiências pela qual eu passei. Então, nisso era frustrante quando a obra não era fiel, pois acabava sendo uma experiência diferente. Mas aí é a vida, e tá tudo bem, na verdade é ótimo até. Aproveite a nova experiência junto das outras pessoas da mesma forma que você quer que elas estejam abertas às suas experiências.
Um escritor que entendeu como mudanças são inevitáveis e que dá liberdade para o diretor escolher o que quer fazer, mesmo que com supervisão do autor, é importante, foi Neil Gaiman. Em uma entrevista, ele disse que quando viu que o audiobook de seu livro Stardust durava aproximadamente 10 horas, ele disse: se você fizer o filme, não só terá aproximadamente 10 horas de duração, mas o herói ainda não terá nascido até a primeira meia hora. E foi assim que a história Stardust recebeu suas adaptações, deixando de ser tão sombria e adulta e ficando mais cômica e family friendly, até certo ponto. E embora eu prefira o livro, especialmente o final, ambos são duas obras muito boas, e Neil Gaiman elogiou o filme na época de seu lançamento. Resumindo, ser diferente por si só não é ruim, pode até ser bom, pode ser ótimo. Filmes podem inclusive consertar furos nas histórias de livros e tornar a narrativa melhor ainda. Mas é claro que também podem zelar filmes ruins. Uma das coisas que o livro normalmente não tem que se preocupar muito é com o número de páginas. Eragon é gigante e seu filme sofreu com falta de profundidade e desenvolvimento das personagens. E algumas vezes o que pode acontecer é que a visão nova que a história recebe conflita com a própria história, como é o caso um pouco de Eu Sou a Lenda. Enquanto o livro segue por uma linha mais reflexiva e sobre a solidão, o filme segue mais por uma linha de ação, e até aí tudo bem. Mas o final é de fato polêmico, já que enquanto no filme, que foi para as telas, o protagonista Robert Neville se sacrifica para que duas pessoas fusam para um acampamento de sobreviventes com um antídoto, há um final alternativo, que inclusive foi gravado, em que Neville descobre que os zumbis, na realidade, possuem consciência e só queriam resgatar a moça que ele tinha sequestrado, uma moça mutante, zumbi, e que ele estava fazendo testes para encontrar uma cura. Quando ele descobre isso, ele a devolve para o seu povo, por assim dizer, e assim eles os deixam em paz. O nome Eu Sou a Lenda se trata disso. Neville é a lenda. Na visão dos zumbis ou mutantes, ele é a criatura, a lenda, o monstro que os persegue e mata. Como podemos ver, o fato das criaturas que dominam a Terra serem zumbis ou vampiros, como na obra original, tem seus impactos para a história, claro, mas podem ser muito bem trabalhados dependendo da visão do artista, sem nenhum problema. Então não faz muita diferença se é zumbi ou vampiro. E o filme é legal, fez sucesso e as pessoas lembram até hoje, mas vemos como poderia ter sido melhor e fazer sentido com seu título. O Elegante fez um vídeo sobre esse assunto que eu vou deixar linkado na descrição. Agora eu vou pegar uma coisa que não é livro, mas tem página e foi adaptado para os cinemas. Estou falando de Watchmen, que foi adaptado para as telas por Zack Snyder. Mas Watchmen tem problemas? No caso, a adaptação não bate com a proposta de seu material de base, e nisso temos uma obra conflituosa. Enquanto que a HQ questiona o papel e a moralidade dos heróis, o filme os glorifica nas cenas e nos figurinos. Quem fala mais e melhor sobre isso é o Max do Entre Planos. Link do vídeo também na descrição. Uma adaptação que eu também vejo que foi prejudicada nesse sentido foi Mortal Engines, ou Máquinas Mortais, que apesar de visualmente lindo e muito fiel ao que o autor Philip Reeve imaginou, não contou com todo o desenvolvimento que poderia ter tido de seus personagens, e o final do filme, comparado ao da história do livro, acaba ficando fraco. Enquanto que Thaddeus Valentine no livro é um herói para a população de Londres e um vilão para os outros, um assassino frio e cruel, ao mesmo tempo em que é um pai amoroso, no filme ele é apenas um vilão genérico que engana os outros fazendo pose de herói. Isso prejudica a cena em que Valentine revela para Esther que ela é sua filha,
Pois enquanto nos livros isso tem todo um peso sobre a Esther e sobre quem ela é, e também influencia as ações de Catherine Valentine, no livro pelo menos, e ela ganha muito mais peso no livro do que no filme. No filme, essa cena acaba ficando, como um amigo que assistiu comigo falou, a impressão de que o pai da Esther é Lacono, e só. Tanto que essa revelação é jogada e não faz muita diferença no final. Aliás, outra coisa, e essa até que zelou controvérsia e foi bastante discutida, não tanto quanto o fracasso que o filme foi e o prejuízo que deu, foi a cicatriz da protagonista Hester Saul. Enquanto nos livros a cicatriz é descrita como grotesca e horrível, no filme ela está lá, mas é bem mais discreta. E o hate que ela recebe, o bullying, por assim dizer, acaba ficando meio inverossímil, ainda mais na sociedade pós-apocalíptica em que vivem. Algumas mudanças de fato podem ser prejudiciais para a obra, e nem Neil Gaiman aceita tudo de boa, como ele disse em uma entrevista mais recente sobre o trabalho por trás da adaptação Deuses Americanos para uma série, em que, para impedir que gravassem uma cena de sexo oral do protagonista Settle bem no túmulo da sua falecida esposa, ele se ameaçou jogar entre carros em movimento e deixar um bilhete dizendo que cometera suicídio por conta dessa cena. Acho que no final nós ganhamos por ainda termos Neil Gaiman entre nós, e a série ganhou por não ter essa cena. Resumidamente, comparar filmes e livros é um ótimo exercício, pode ser bem divertido. Você pode ver o que pode estar certo ou não na história, mas tem que estar ciente de que são obras diferentes, com artistas diferentes por trás de cada uma. Isso deve ser respeitado, lembrando sempre de julgar um filme por ser um filme e um livro por ser um livro, além de manter a mente aberta para mudanças, tanto as necessárias para encaixar 500 páginas em 2 horas de filme, quanto as narrativas e de visão.